começou a viralizar, e eu até peço perdão para vocês, porque eu não vi se o podcast é de ontem mesmo, o do Vilela. Vocês viram se o podcast é de ontem? Segunda, se não me falha a memória. Eu cheguei a ver um pedaço ao vivo. Eu não vi de que dia é. O Inteligência Limitada, né? Isso. Inteligência Limitada. Baita dica de podcast, Juliano. Aliás, para quem quiser. Se não quiser, também fica a dica. Aqui, ó. Azar de vocês. Tá aqui que foi transmitido há 2 dias, tá? O podcast Inteligência Limitada, lá do Vilela, de número 760. Tá? É um podcast pouco menos aí de 3 horas com o Juliano, jogador que passou aqui pelo Grêmio, teve começo também alguém ficou ouvindo 3 horas o Juliano. Alguém ficou 3 horas ouvindo o Juliano falar, meu. Eu olhei por 2 minutos e tava dormindo. Eu não. Mas tem papo de boleiro, né, meu? Papo de boleiro tem bastante coisa. Mas papo de boleiro. Gosta de coisa ruim, mas tava muito bom o podcast do Juliano, meu. E, tipo, ele fala muito bem, a história de vida dele é sensacional. Vale muito a pena. Quem não viu podcasts com ele, eu realmente indico. Eu gosto muito eu vejo direto os podcasts do Vilela, que eu acho que ele conduz muito bem os podcasts, e tava muito bom o assunto mesmo. Mas segue, César. O Juliano é um personagem muito bom, mas ele tem, de fato, uma história ótima. Só que a forma monotona da qual ele se expressa, dessa forma como estou agora aqui fazendo, me deu sono. É meio complicado, né? É meio complicado. Bom, vamos lá. Mas enfim, o Juliano não é comunicador, né? Então ele não tem a obrigação de se comunicar bem. Toma. A gente que tem a obrigação de se comunicar bem. Vamos lá. Para com isso, meu. Obrigado, César. Nem foi pra dar pau no Léo, não, cara. Não foi pra dar pau no Léo, não. É só pra demarcar, né? Que ele não tem obrigação. É que ele não tem obrigação mesmo. Quem tem obrigação é a gente. Igual o Léo não tem obrigação de jogar bem futebol, por isso que ele não joga. Exatamente. Ninguém tá jogando. Exatamente. E eu sou totalmente o Lucas Fonseca, tá? Eu ouviria o Juliano falando sobre o Luan 3 horas. Viúva é foda. Eu também sou viúva do Luan, tá? Beijo, então Teteco. Vamos lá. O recorte... Teteco? Não, é pra outra pessoa. Tá bom. Perfeito. Não, é meu amigo do coração, Lucas Fonseca. Lucas Fonseca. Pra quem conhece desde a infância, é Teteco, né? O apelido de criancinha, pequenininho. Quando era desse tamanho, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Hoje em dia é um barbado, tem um bigode, a coisa mais linda, assim, ó. Deus o livre. Tá, meu, ó. O recorte que acabou gerando um pouco mais de repercussão por aqui sobre o Juliano, já que ele é jogador do Corinthians, foi quando ele falou sobre o Luan, né? E aí, das várias coisas que ele falou sobre o Luan, e até fiquei na dúvida, eu traria esse recorte pra cá, mas aí pelas questões do YouTube, eu fiquei super na dúvida se daqui a pouco não daria uma M, sei lá, o negócio já não tá tão bom assim, aí eu vou fazer um negócio pra detonar a live, é complicado, né? Então, assim, vamos lá, vou trazer algumas falas aqui, vocês me ajudam a lembrar também, que é melhor, tá? Quem não viu, vai lá e vê no podcast do Vilela mesmo, na íntegra. Ele falou sobre o Luan, e falou que conheceu o Luan logo quando ele veio pro Grêmio. O Juliano jogou aqui em 2015, certo? Mas eu acho que ele vem final de 2014 ou não. Ou ele vem para 2015 mesmo. Eu não tô lembrado exatamente. Eu sei que ele Eu lembro que logo que ele vem, ele tem ele sente o pubis, né? E ele não consegue estabilizar, ele fica um tempo fora. Eu acho que ele vem em 14 para 15, se eu não me engano, mas ele fica um tempão sem jogar, né? Eu tenho a lembrança dele vestindo o uniforme de 2014 na apresentação dele. Pode ser. Então daqui a pouco o Grenal dos 4-1 ele tá, lembram? Ele dá um chapéu ainda, lembra? Ele dá um chapéu, ele tá no jogo e tudo. Então é isso. Mas essa época aí, 14 e 15, o Juliano estava aqui. E foi justamente a época que o Luan ascendeu, né, o profissional ali. Se eu não me engano, o gauchão de 14 mesmo é o gauchão, aquele do Luan, que o Luan aparece para todo mundo, né? E aí o Juliano fala nesse recorte que ele acompanhava de perto o Luan. Então, o treino da academia, porque o Juliano sempre foi fortinho, né? O treino da academia, o Juliano ia lá e contava as séries junto com o Luan e, tu vai precisar, tu precisa treinar, vamos lá, vamos junto, vem comigo. Ele deu essa força pro Luan. E depois que o Juliano saiu do Grêmio, o Luan veio explodir, né, pra carreira. E eles foram se reencontrar agora no Corinthians. As falas do Juliano são justamente no sentido de que o Luan precisa de um apoio, o Luan precisa de um carinho, precisa de um apoio, né? E às vezes ele não teve isso lá no Corinthians. Se fala bastante agora, nos últimos tempos, de daqui a pouco dar uma outra chance para o Luan, trazer ele por aqui de novo, e se o Renato olhasse para o Luan. Mas a direção do Grêmio, por outro lado, Babiton, também já deixou claro que não é dessa maneira que olha para o mercado, né? Não olha para esse tipo de jogador. E aí?
Eu conheço um treinador, pegando a fala do Juliano, né, que diz que ele precisa de carinho, alguém que oriente. Eu conheço um treinador que sabe fazer isso, que sabe conversar, conhece o boleiro, né, sabe orientar o boleiro quando tá meio perdido. E ele também, esse mesmo treinador que eu conheço, também conhece o Luan e teve o melhor Luan da carreira do próprio jogador. Depende muito, o Juliano termina na fala dizendo assim, né, criança faz o que quer, homem faz o que precisa ser feito, algo desse tipo, né. A gente, claro que precisa muito do Luan querer se ajudar, como diz o Juliano. Agora, o Renato já tentou ajudar tanta gente, tentou salvar tanta gente, né, o Thiago Neves, Maxwell, Robinho, o Robinho até não digo que tá nessa leva, mas o Jael foi um cara que ele ajudou, né, André não vinha tão mal, o Cortez foi um cara que ele ajudou, o Léo Moura propriamente também, sabe, e aí eu sei que é brabo porque é o Luan, se vem pra cá e não dá certo, pode se queimar com uma parte da torcida, porque a gente conhece a torcida do Grêmio, né, mas com tantas oportunidades que já foram dadas a tantos outros jogadores, se o Luan quisesse, eu obviamente ia querer. Sabe? Pausa rápida, Baton. Claro. Guris, que cor é essa camiseta aqui? Vermelha. Vermelha. Ah, tá, não. Então eu comprei errado. Comprei no Shopee, camiseta errado. Pra quem não tá ligado, camiseta da seleção italiana. Da Suíça, não é? Tá, italiana. Tá. Pensei que era da Polônia. Não, por isso que é vermelha. Fiquei na dúvida. Pensei que era aquele uniforme do Chile, aquele. Não, comprei um uniforme ali no pessoal da Beira do Lago. Exatamente. Segue, Babiton. Voltando. Depende muito, óbvio, do Luan. Né? Depende muito do Luan. Mas, assim, que nem eu disse, já foi dado oportunidades para tanta gente, cara. Já foi tentado ajudar tanta gente. Né? Tanta gente. E um cara que marcou a história, é um ícone do Grêmio, é ídolo do Grêmio da nova geração, né? Porque eu vi a geração de 90, eu vi a geração de 2001, mas eu não vi a geração de 80, e tem ídolos, né? O Renato é ídolo para sempre por 2 gols no Mundiais, ter marcado gol na história. Paulo Nunes e Jardel vão ser ídolos para sempre porque marcaram o nome na história, né? Tem jogadores de 90, por exemplo, que a galera às vezes até nem lembra. O Luiz Carlos Goiano jogava uma Babilônia, cara. É ídolo também, foi campeão de tudo. Eu tenho ele marcado, sabe? O João Antônio, um cara que entrou e participou de final. São caras que marcaram. O Zé Afonso na final do Brasileiro. E o Luan, ele é um cara que ele foi o rei da América em 2017. Ele faz um gol que entrou para a história das Libertadores. Entrou para a história das Libertadores e de finais de Libertadores. Ele dribla todo mundo. E ele faz um gol na saída do goleiro de encobrida. Gol que um jogador que eu gosto muito também, o Everton, não soube fazer depois contra o River. Mas o Luan, todo mangolão daquele jeito, soube fazer. Então, falar de Luan é sempre muito difícil. É muito, muito difícil. Mas volto a dizer, eu acho que falta do Luan. Eu acredito que se o Luan ligasse pro Renato, dissesse assim, Renato, eu quero muito, eu quero me encontrar de novo, e eu acho que o Grêmio é o lugar. Eu não posso dar certeza das coisas, mas eu duvido muito o Renato Portaluppi não estender a mão pro Luan. Eu não posso dizer que eu fui convencido, porque, né, a gente pode mudar de opinião, mas ao longo do tempo eu fui levado a crer que se o Luan voltasse, só faria mal para o próprio Luan, né, com essa questão de desfazer um pouco a idolatria, e talvez fizesse mal para o torcedor do Grêmio, para o time do Grêmio e tal. Mas, porra, o Luan, cara, o Luan. O que foi, Babi? Não, desculpa, é que o Matheus pegou bem ali e disse assim, ó, Luan, aquele jeito mangolão parece Chiquinha defendendo o Chaves. E é verdade, mas é que o Luan aliás, vocês viram o vídeo do Jeromel correndo na beira do campo? Cara, como é que o Jeromel joga tudo aquilo, cara? Ele não consegue nem correr, ele é todo desengonçado. E o Luan também é aquele cara meio magrão, ele não tinha um porte físico, assim, mas o cara joga demais, o Grêmio jogou demais, sabe? É ídolo, né? O mesmo exemplo, Babito, nessa aí é o Thomas Müller, né? Da Alemanha, do Bayern de Munique. Meu, se tu olha ele jogar, é um absurdo ele jogar bola e o cara é campeão do mundo. Mas tem jogadores que são muito específicos. O exemplo que tu trouxe agora do Thomas Müller tem uma expressão em alemão, que eu não vou nem saber como é que fala, óbvio, mas tem uma expressão em alemão que diz que, tipo assim, tal gol foi gol tipo gol de Müller. Que é o gol que o Müller faz, não é outros jogadores. É o Müller que tá ali todo errado e a bola chega e eu lembro de ver o jogo da Alemanha e Argélia, eu vi no estádio, e eu lembro dele bater aquela falta e ele tropeça, ele cai no chão, ele se embolota, ele bate na bola e daí o árbitro conta quase como falta batida. Cara, tu não entende por quê, mas ele joga bola, joga muita bola. Eu sempre falei isso, sabia?
Eu sempre falei isso, não parecido o jeito de jogar, mas eu sempre achei o Luan e o Miller parecido por isso. Exatamente por isso, por ser meio desengonçado, por tipo assim, o Miller às vezes também jogava de atacante, às vezes recuava um pouco, jogava entre as linhas. Eu sempre achei eles muito parecidos nesse sentido, sabe? Não, obviamente, jogar o mesmo futebol, né? Mas o jeito de jogar, assim, era muito semelhante, sempre achei. E eu queria dizer um negócio, assim, até para trazer o Léo para dentro da live, né? Porque o Léo tá no outro mundo. Mas, assim, vamos lá. Esquecendo toda a questão atual do Luan e o contexto de fora, que eu sei que não se deve esquecer para fins de contratação, tá? Eu sei. Mas levando em consideração de que o Luan já entregou algum futebol e poderia, em tese, entregar novamente, né? Se tu coloca esse Luan nesse meio campo que o Grêmio tem hoje, talvez seja uma das situações, se não a situação mais ideal para o Luan poder jogar. Porque se o Luan for o camisa 10 de um 4-2-3-1, que vai ter 2 pontas e um centroavante e apenas 2 volantes, talvez o time fique um pouco defasado na marcação. Vai precisar muito dos pontas recuando para voltar a fazer linha, toda aquela questão. Se o Luan tiver num 4-4-2 ou num jogo que ele tem que jogar muito pelo lado, não é a dele. O Luan tem que jogar por dentro, fazendo a movimentação para quebrar a linha e tudo mais. Nesse meio campo bem recheado, bem forte, talvez seja uma das melhores situações para o Luan poder jogar e desempenhar alguma coisa no Grêmio. E, mais uma vez, eu estou esquecendo de todo o contexto de fora, Léo. Não, com certeza, César. Eu vou pedir a permissão aqui para ser extremamente hipócrita. Tá? Eu sei que eu serei hipócrita permissão na minha fala a seguir. Eu criticava o Renato por trazer os bruxos dele, como o Robinho, como o Thiago Neves, como o próprio Diego Souza, na época eu criticava por trazer esses caras para recuperar. Mas o Luan eu queria que trouxesse. O Luan eu gostaria que voltasse para o Grêmio, porque pelo menos esse jogador realmente está em baixa, como estava o Robinho, como estava o Léo Moura, como estava o Cortez, como estava metade das napas que trouxeram para cá. Só que pelo menos o Luan a gente viu jogar bola aqui. Ele é daqui, ele é ídolo nosso. Por que a gente repatria um ídolo do Fluminense que jogou bola há 15 anos atrás para recuperar aqui e aí estamos pagando o Thiago Neves até hoje? Por que não fazer isso com o Luan? Eu vejo quase como uma ingratidão ao jogador. Pô, se ele tem vontade de jogar futebol, porque é diferente do que fez o Jean-Pierre, que tá a fim de largar a carreira, beleza, se ele não quer mais, suave. Se o Luan ainda tem vontade de jogar futebol, por que não abrir as portas do clube que ele conhece, com o treinador que ele conhece, com os jogadores que ele conhece, com a torcida que ele conhece e que gosta, pelo menos boa parte do jogador? Não entendo. Mas, de novo, eu sei que estou sendo hipócrita, porque eu critiquei esse modelo de negociação lá atrás. Sobre a questão sistemática de jogo, eu concordo que, de fato, com um esquema, com mais jogadores recheando mais o meio campo, talvez o Luan seja mais municiado, talvez tenha mais condições de mostrar o futebol dele. A gente pode lembrar como que ele jogava no Grêmio. Ele jogou no Grêmio de duas formas, quando ele jogou bem e deu certo. Uma era atrás do atacante, do centroavante, que era o Lucas Barrios, jogando com liberdade para ir nas pontas para fazer tabela, ou ainda como falso 9, com o Douglas de camisa 10 mais atrás. Nós não temos um jogador com a característica exata do Douglas. E o nosso centroavante não é um falso 9, é um legítimo 9, que é o Luis Soares. Talvez o Luan jogando atrás do Luis Soares, fazendo a movimentação que hoje o Vina faz, de fato pode, por exemplo, fazer o Luan jogar mais e tirar um pouco da responsabilidade dele de marcar, tirar um pouco da responsabilidade dele de ter que ser o resolvedor de problemas, e o Juliano até fala isso, né, nessa fala do podcast. O Luan chega no Corinthians já com status de solução. No Grêmio ele não seria. Mateus, ô César, se me permite só pegar a palavra do Léo. Ô Léo, já que tanto falo que o Renato Portaluppi gosta de trazer bruxos e botar os bruxos, tá na hora do Renato usar isso. Tá na hora, Renato, tá na hora de trazer bruxo, tá na hora de passar a mão por cima do bruxo e botar o bruxo a jogar. Chegou a hora, tanto que fala que o Renato faz isso, agora eu quero que faça, né? E concordo plenamente com o Léo, eu acho que ele seria, não tô dizendo que o Luan seria titular, tá? Mas ele seria uma opção pro Vina, totalmente.